Bom dia, contadores. Seguindo a nossa trilha aqui dos 4 P's de Philip Kotler. Agora a gente falou sobre preço ontem, tá? Falei a grosso modo, né? Pouca coisa, mas assim, aqui na propaganda, agora que é o último P, a gente vai falar mais sobre o último P da propaganda, tá? Então, para começar, o que eu quero falar para você? Propaganda não é marketing e marketing não é propaganda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, embora elas se pareçam, né? Todo mundo acha que é igual, é parecido, mas não é. Propaganda é a arte de você falar, de você divulgar, publicar, publicizar, tá? Já marketing é a questão de você entender o mercado e se colocar no mercado. Então, assim, o marketing vem antes da propaganda, tá? E a propaganda, ela simplesmente é divulgar o que você faz, tá entendendo? O que você faz. Mas o que você faz, quem determina é o marketing. Então, assim, por que o P dos 4 P's é o último? Porque você precisa dos 3 P's bem feitos, bem alinhados, para você ter uma propaganda efetiva, tá entendendo? Porque assim, ó, produto ruim, ele pode até vender bastante se você divulgar muito, mas assim, se o teu produto é ruim, você não vai vender muito. Então, por exemplo, se você pensa um produto ruim que você já comprou e que você não gostou, você pode, se você ficar fazendo propaganda, vendo propaganda na TV dele todo dia, você não vai comprar ele de novo, tá entendendo? Só porque estão fazendo propaganda. É a mesma coisa o seu tipo de serviço, entendeu? Então, assim, você precisa ter um produto que chame a atenção das pessoas para você poder divulgar e você ter mais retorno, ter um melhor investimento, melhor retorno sobre o seu investimento em propaganda. Então, e falando de investimento, a maioria dos contadores que eles chegam aqui na nossa empresa para poder fazer propaganda, para fazer site e tudo mais, eles falam assim, eles já têm um valor em mente, falam assim, eu tenho 100 reais, exemplo, estou dando exemplo, tá? E ele acha que ele vai colocar 100 reais e vai chover clientes, tá entendendo? Ele fala assim, não teve retorno. Eu investi e não teve retorno. O que você precisa ter em mente? Que investimento é igual plantar uma árvore. Você vai lá, você vai arar a terra, você vai cavar o buraco, você vai preparar a terra, você vai plantar semente, aí você vai regar, aí você vai proteger, aí a árvore vai crescer, depois que crescer ela vai dar as flores, aí depois das flores, aí ela vai frutificar. Então, é bem assim, propaganda é assim, as pessoas que pensam propaganda dessa forma, elas acabam gastando mais dinheiro, mas elas acabam tendo retorno e elas, digamos assim, elas têm resultado no escritório dela. Então, o que você precisa pensar? Poxa, quanto que eu estou disposto a pagar para ter um cliente, tá? Então, assim, um novo cliente, né? Então, assim, o nome disso chama CAC, é custo de aquisição de cliente. Então, você precisa fazer o seguinte, bom, o meu escritório, eu posicionei meu escritório, sei lá, só vou atender indústrias, só vou atender não, né? Assim, o meu foco da minha propaganda é atender indústrias, tá? Eu não estou falando que você tem que atender só um nicho, mas o foco da propaganda hoje, você tem que personalizar o máximo possível. Então, assim, eu vou fazer uma propaganda para quê? Vou fazer uma propaganda para, sei lá, indústrias químicas. Eu vou fazer uma propaganda para donos de padaria. Então, você baseado nessa propaganda mais específica possível para você ter o maior retorno possível, você vai falar assim, é o seguinte, o cliente que eu estou pretendendo, sei lá, o meu ticket médio, que seria, em média, o valor que você vai cobrar, né, dele, sei lá, 500 reais. Então, assim, eu estou disposto a pagar, sei lá, 1.000 reais para ter um cliente. Porque, assim, você entende que contabilidade é recorrência. É diferente de uma loja de comércio. Quando o CAC de uma empresa de serviço de recorrência, automaticamente ele precisa ser maior do que comprar um produto qualquer. Por quê? Porque quando uma pessoa vai comprar um produto qualquer, principalmente se for um produto barato, ela não vai pensar muito para poder comprar. Ela vai lá, pô, gostei, comprei. Pum. Ela se arrependeu, beleza, tá certo, vida que segue. E ela compra por impulso. Ela vê uma propaganda, ela se apaixona, assim, poxa, é isso que eu quero. E ela vai lá e compra. É diferente de contabilidade. Você, quando faz uma propaganda de contabilidade, a pessoa não vai estar andando na rua e fala assim, nossa, eu gostei dessa contabilidade, hein? Quer saber? Eu vou abrir uma empresa só para poder contratar os serviços da contabilidade. Não é assim, entendeu? É muito mais racional, tá, a compra.
Então, assim, é muito mais, você precisa ter uma propaganda muito mais efetiva no sentido, assim, de você mostrar à pessoa que você é o melhor, tá vendo? Que você, no final das contas, toda compra é emocional, mas as compras de serviços de contabilidade, ela tende a ser mais racional. Eu não estou falando que não existe pontos emocionais aí nessa decisão, mas assim, ela tende a ser mais racional, tá? Então acho que eu me fiz entender nessa parte. Então, tem que ver, você que tem que decidir isso, se faz sentido ou não, e quanto que você está disposto a gastar para ter um cliente. Então assim, não adianta você falar assim, nossa, eu vou colocar no Google aqui, o contador, o que acontece? A maioria dos contadores, principalmente da old school, né? Eles estão acostumados ao seguinte, eu atendo um cliente, eu recebo indicação. Então, quando você recebe indicação, cada 10 indicações que você recebe, você fecha 9 clientes, né, em média. Já propaganda na internet é o contrário. Cada 10 indicação que você fecha, que você recebe, né, cada 10 leads que você conversa, em média, você vai fechar um, tá? Tô falando números a grosso modo, tá? A maioria dos nossos clientes aqui que eu vejo é em média de 6, né? Você precisa atender 6 clientes para fechar um. Mas eu tô passando um dado aqui a grosso modo para você poder entender. Então, qual que é a principal mudança de mente que você precisa ter, contador? Você tem que entender que o teu escritório é um negócio. Você tem que entender que você não é o office boy do governo. Você tem que entender que o teu escritório não pode ser só o portador de notícias ruins, tá? Aumentou o imposto, tem que mudar isso, tem que entregar aquilo. Você tem que entregar notícias boas para o teu cliente, no sentido assim, poxa, vou conseguir reduzir impostos de vocês, faz dessa forma, faz dessa forma que você não vai ter problema financeiro, não vai ter problema fiscal, não vai ter problema contábil e tudo mais, tá? Então, a grosso modo é isso. Você tem que dar um jeito de fazer e publicizar isso, tá? Porque assim, aí você vai sair da média aí, tá entendendo? Antigamente o pessoal fazia propaganda assim, contabilidade do José, RH fiscal, contábil, financeiro, ligue para nós. Esse tipo de propaganda tá cheio na internet. Se você fizer isso, você vai ser mais um na multidão. E raramente você vai conseguir se destacar fazendo o que todo mundo faz. Você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que se destacar. Então, basicamente assim, tudo que a gente falou para trás, desses 4 P's aí que eu te falei, ele serve para você poder montar o seu produto diferenciado e você conseguir fazer uma propaganda diferenciada. E eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo, mas assim, a princípio, o que você precisa saber? Você precisa definir um CAC, tá? Qual que é o custo de aquisição do cliente. E eu vou trazer nos próximos vídeos outros tipos de propaganda. Não existe só a internet, tá? Na verdade, o que eu quero fechar o vídeo com esse dado aqui para você. Até 2020, ou seja, pré-pandemia, o clique de contabilidade era muito mais barato do que é hoje. Durante a pandemia de 2021, começo de 2022 para o meio de 2022, foi uma manada para a internet. Entendeu? Proliferou, assim, todo mundo ficou desempregado na pandemia, criou uma agência de marketing digital e começou a ligar para os contadores e falar, investe comigo que você não vai conseguir atender tanto cliente que você vai ter. Já tem um monte de cliente arrependido aí, né, que já desistiu. Mas assim, tem muita gente na internet hoje, nos principais canais, que seria Google, né, Facebook, Instagram. Então, quanto você tem mais gente, é uma concorrência. Quanto mais gente tem anunciando, mais caro fica o anúncio. Tá entendendo? E quanto mais gente tem anunciando, a demanda permanece a mesma. Então, se você tinha 1000 pessoas para contratar serviços contábeis pela internet, né, e você tinha 10 contadores, fatalmente você ia fechar 100 clientes. Se você tem 1000 pessoas e 1000 contadores anunciando, fatalmente você vai ter uma pessoa contratando um serviço para cada contador, tá? Então, a grosso modo, é isso, tá? Não estou falando que a internet não funciona, porque eu anuncio na internet e para mim funciona. Eu estou falando o seguinte, que cada vez vai ficando mais difícil. Então, você tem que observar o que tem que ser necessário para você ter retorno, tá? O vídeo ficou longo dessa vez, tá? Eu estou tentando deixar os vídeos assim de 5 minutos ali, mais ou menos. Ficou com 9 uns quebrados, mas amanhã tem mais. Valeu?